Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo em que a gente vai analisar uma outra prova de oficial de chancelaria feita pela FCC em 2009, tá? Então essa prova tem 3 textos, esse vídeo vai analisar o primeiro texto dessa prova, ok? Então vamos lá para esse texto aí. Então vamos lá pessoal, vamos lá para resolução da prova de oficial de chancelaria para prova aplicada pela FCC em 2009, tá? Essa prova ela tinha 3 textos e esse vai ser a análise do primeiro texto, ok? Então vamos lá. O texto da prova era esse, que ele é um texto longo e desse texto eles fizeram 6 questões, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Fizeram 6 questões, tá? Bom, eu já fiz a prova, óbvio, né? Então, para poder preparar esse vídeo, eu já fiz a prova. E daí depois, conforme as questões forem aparecendo, eu vou colocando alguns pontos de vista da prova, tá? Para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Então, vamos lá. Antes de ir direto para o texto, de novo, sempre é interessante olhar para as questões, para saber se é possível resolver alguma questão sem perder tempo olhando, lendo o texto, tá? Se for possível, você vai matando as questões e não perde o tempo com o texto, ok? Então vamos lá. A palavra que preenche corretamente a lacuna A no texto é... Eu tenho aqui 3 palavras e a coluna... E a lacuna A, ela está aqui. Então você vê que já está lá no meio do texto, né? Então para eu responder essa pergunta, eu teria que ler o texto, né? Chegar no A, para depois ver a resposta. Então assim, se você leu primeiro a questão, você já vai direto para o ponto ali e tenta resolver a questão. Então vamos lá. Mr. Amorim, his team, Brazil and the world all deserved something. And even in failure and frustration, Mr. Amorim deserves recognition for the statesman-like role he played throughout the talks. Então eu preciso completar com uma palavra. Quais são as possibilidades? Eu tenho aqui good, best, better, worse and worst. Assim que eu olho para essas 3 possibilidades, então vamos lá. Eu vou dar um tempo para você poder responder, tá? Então, TikTok, vamos lá, acabou o seu tempo. Vamos lá, voltar aí para a explicação. Então, eu tenho aqui 3 possibilidades, tá? Positivas e 2 possibilidades negativas. Good, best and better, worse and worst. Good é um adjetivo, um simples adjetivo. Então, best é um superlativo de good e better é o comparativo de good. Então qual é o ponto aqui? Good, adjetivo, ele é associado a um substantivo. Então a good boy, por exemplo. Best é o superlativo. Então eu vou colocar um substantivo no topo de um grupo e vou falar que ele é a qualidade para esse substantivo é a mais marcante. Então, por exemplo, the best runner, the best team, the fastest runner, né? The most expensive house. Então, assim, dentro do grupo de casas, eu tenho a mais cara. Dentro do grupo de corredores, eu tenho mais rápido. Esse é o superlativo. Better é comparative of good. O que é o comparativo? Eu tenho 2 elementos, eu vou comparar esses 2 elementos. He is faster than... Peter is faster than John. This house is more expensive than this other house. This boy is better than this other boy. Ok? Então aí é o comparativo. Então é interessante porque agora a gente já consegue. Pelo texto, essa palavra, a gente já sabe que vai ter que ser alguma coisa de qualidade. Essa qualidade é relacionada a uma pessoa. Essa qualidade, ela coloca essa pessoa como a mais relevante dentro do grupo todo. Ou essa qualidade vai comparar 2 situações ou 2 objetos, né? Daí eu tenho aqui o worse é o comparativo de bad e o worst é o superlativo de bad. Então eu tenho sempre qualidades. Uma para bem e 3 para o bem, né?
boas qualidades e 2 para más qualidades. O que eu colocaria aqui, no final das contas, né? Quando eu leio Mr. Amorim, his team, Brazil and the world, all deserved, todos eles mereciam. Ou quando você já fala em mereciam, é porque de repente, para merecer é porque você está indo bem. Então eu já eliminaria aqui as 2 negativas, né? All deserved, daí eu tenho um adjetivo, um comparativo ou um superlativo, né? Todos eles, se eu traduzir, né? Apesar de tudo, né? Então, good é bom, best é o melhor e better é melhor. Então, vamos lá. Mr. Amorim, o seu time, o Brasil e o mundo, todos deserved, bom. Eles todos mereciam bom, todos mereciam o melhor ou todos mereciam melhor. Depende do que você quer falar. Nesse caso, eles mereciam melhor. Por que melhor? Por que é um comparativo? No meu ponto de vista, né? Por que é comparativo? Porque ele está comparando com tudo que foi falado aqui antes. Eu consigo entender que, por exemplo, Mr. Amorim, his team and the world all deserved. Pô, mas é uma sentença muito jogada do texto. Então eu preciso, no texto, ele precisa discorrer de uma forma fluida. Então eu preciso ter falado alguma coisa antes para poder falar isso. Então eu estou comparando essa situação que ele está colocando aqui com alguma coisa colocada antes. Então é uma comparação entre 2 situações. Então eu vou colocar beta para minha resposta, ok? Aqui ó, eu tenho aqui comparative, because when they say he deserved it better, they actually want to compare what they deserve with what they receive as what they deserve with what they receive as treatment of good based on the context of the situation, ok? Será que tem alguma coisinha aqui? Não tem. Alright? Então essa daí seria a explicação para ter a resposta como beta, ok? Vamos ver se a resposta realmente foi beta para essa questão. Então, questão simples, bem direta. Entendeu o texto, consegue responder, não entendeu, vai ter que ler o texto todinho, vai ter que talvez chutar. Então, realmente é uma questão que vai verificar se a pessoa entendeu o texto. Bem interessante aí. Outra. In the text, there refers to... O there está aqui. Daí eu tenho as respostas, né? India, China and Argentina. India, China, India and China, Argentina. Alright? There. Olha que... bom, vai lá, responde, tenta responder. Eu já vou começar agora a explicar a situação. É uma resposta fácil, mas é muito interessante, porque ela vai descobrir se você entendeu o texto e se você entende gramática. A mesma coisa que a primeira pergunta. Também ela vai descobrir se você entendeu o texto e se você entende um pouco de gramática. Por que de gramática? Porque quando eu coloco in the text there, o que é esse there aqui? Ela se refere ao quê? Para ser deles, eu não posso ter uma pessoa só. Então, o pai deles é no mínimo 2 pessoas. Pedro e João. O pai de Pedro e João. Então, a partir desse momento, eu não posso responder somente China, não posso responder somente Índia e nem somente Argentina. Olha lá. Daí, então, pela gramática, me sobrou A e B. Na A eu tenho India and China, na D eu tenho India and China e na A eu tenho Argentina. Então qual é o meu objetivo? Descobrir se o there inclui a Argentina ou não. Olha que interessante, né? Então pela gramática eu elimino 3 e pelo meu entendimento eu vou ver qual é o real entendimento que dá para o texto, né? Então there. When we use there, we want to talk about more than one person. Example, their father. Vamos abaixar um pouquinho aqui.
Now, there, when we use there, we want to talk about more than one person. Example, their father, the father of Peter and John, for example. So, toda a explicação que foi dada aqui. Agora a gente vai ter que buscar lá no texto para saber se a Argentina está incluída nessa história ou não, né? Vamos ver aqui, there, né? Aqui. Deep splits in the group emerged during the final days of the talks with China, with India, China, and even Argentina putting protection of their on manufacturers and producers ahead of the interests of global free trade. Então, with India, China and Argentina. Então, a Argentina está incluída nesse there. Se está incluída, a resposta seria aqui o A. Vamos ver se mais alguma coisa? Não. Então, seria A, ok? Vamos ver qual é a real resposta para isso daí. Realmente a resposta é A. Também é bem facinho, né? Vamos lá para a próxima. A synonym for instead in the above text is in spite of, likewise, therefore, however, in addition. Então, eu tenho aqui instead, eu tenho Brazil has the expertise and land. Expertise não, expertise. Most of it far from the Amazon and other sensitive areas to supply the world with the food it so badly needs. Instead, as Mr. Amorim warns, what the world will get is more starvation and destabilization. Instead, como é que você entenderia como esse instead? Qual seria a sua resposta para essa aqui? Vamos lá? Vamos lá para... então, qual seria a sua resposta aqui, né? In spite of, likewise, therefore, however, or in addition. Vamos lá para a resposta? Vamos lá para a explicação? Bom, instead is used to introduce a sentence which brings a situation which is different from what was presented before. Então é assim, eu gosto de correr, né? Eu gosto muito de correr, e ontem fez sol, só que em vez de correr, eu fui jogar futebol. Então, instead of running, I went playing football, tá? Então assim, ele vai trazer uma, né, então aqui. Is used to introduce a sentence which brings a situation which is different from what was presented before. Tá? Essa daí é o instead. Então assim, a conclusão é: qual é a conjunção que é sinônimo de instead? Vamos lá para as respostas. In spite of é apesar de. Então assim, without being affected or prevented by something. In spite of the fire, the house remained unharmed. In spite of the fire, the house remained intact. Então, apesar do fogo, a casa permaneceu intacta. Essa seria a ideia do in spite of, né? Que não tem nada a ver com instead, ok? Likewise, in the same way, que é o mesmo que similarly. Então, likewise, similarly, são sinônimos. Therefore, as a result of something that has just been mentioned, I was studying hard. Therefore, I passed the test. Ok? Então, ele é uma consequência do que foi colocado anteriormente. In addition, use it to add another piece of information to what you have just said. Além disso, né? Em adição a isso, eu coloquei however. Por quê? Porque however traz a mesma situação. Seria o nosso contudo, né? Vamos lá. Eu gosto de jogar futebol. Contudo, eu não jogo mais porque eu me machuquei. Tá? Então, I like playing football. However, I don't play it anymore because I injured myself. Então, esse however, ele vai trazer uma situação, ele vai apresentar uma situação que é diferente do que foi apresentado antes, que é a mesma coisa do que o mistério. Tá? Então, a minha resposta é however.
E a resposta correta realmente foi however ali, tá? Vamos para a próxima? The verb warns no texto indica, cadê o warns aqui? Está aqui, aqui embaixo, então vamos lá. The verb warn, o verbo warns no texto indica, então a gente acabou de ler essa parte, né? Então, Brazil has the expertise and land Expertise não, é expertise. to supply the world with food and it so badly needs. Instead, as Mr. Amorim warns, what the world will get is more starvation and destabilization. Warns. Primeira coisa, o verbo warns indica confirmação, sugestão, probabilidade, necessidade ou alerta. Olha a diferença, né? Então, nas provas, essa aqui é uma prova da FCC, nas provas do FGV e do CESP, não havia na prova de inglês nenhuma sentença em português. Era tudo em inglês. Né? Então, e a FGV trabalhava desse jeito, né? Com sentenças que você colocava um adjetivo e uma palavra e você queria saber o sinônimo dessa palavra também em inglês. O CESP nem isso muito fez, né? Ele colocou, era sempre trabalhando no texto para saber se você entendeu o texto ou não. Agora, entre a FGV, que coloca uma palavra em inglês e quer saber qual é o sinônimo dessa palavra em uma outra palavra em inglês com palavras escabrosas para derrubar qualquer um, a FCC não. Ela pega aquela palavra e quer saber se você entende aquela palavra em português. O que eu acho mais justo até. Apesar de ser mais fácil, ele é mais justo. Porque às vezes a pessoa que sabe inglês entende, mas ela não sabe um sinônimo para aquela palavra. Tá? Então esse é a primeira coisa aqui que eu vejo de diferença aqui na FCC. Então assim, a palavra warns no texto indica o quê? Qual é a sua resposta? Então é direto ali, né? To warn is to tell someone that something bad or dangerous may happen, so that they can avoid it or prevent it. Então essa explicação do warn. Qual seria a resposta? Warn é uma confirmação, é uma sugestão, é uma probabilidade, é uma necessidade ou é um alerta? Então bem direto lá, cara, é um alerta, né? Então to warn é alertar. Então ela indica um alerta, ok? E a resposta realmente é alerta, ok? Bem rápido ali, essa daí, bem direto e realmente indica ali se a pessoa entende o texto e o significado ou não, ok? Mais justo. Próxima questão. According to the text, quando eu leio according to the text, eu vou precisar ler o texto para poder responder, ok? Agora, vamos lá. Esse texto tinha 6 questões. Dessas 6 questões, eu fiz 4 sem ler o texto. Rapidinho. Vamos dizer que eu não tenho tempo para ler o texto, cara, eu pulo essas duas. Chuto, faço qualquer coisa. Mas pelo menos 4 eu consegui responder sem perder o tempo lendo o texto, ok? Então por isso que é sempre interessante primeiro ir para as questões para depois ir verificar o que a questão pede no texto, ok? Então vamos lá. According to the text, Mr. Amorim. A gente, para poder fazer essa questão, a gente vai ter que analisar alternativa por alternativa. Então vamos lá fazer esse trabalho de analisar as alternativas, né? Então, mas antes disso, vamos lá. Eu vou dar um tempo aqui. Se bem que vai ter que ler o texto, né? Então vamos lá, eu vou colocar deixar as alternativas aqui. Vocês podem dar um pause agora, ler as alternativas. Eu vou colocar aqui também o texto. Dar um pause ali, ler o texto. Essa daqui é a continuação do texto. Dá um pause de novo e tenta responder. Vê lá o que você consegue fazer, tá? Agora eu vou direto para a resposta, tá? Eu vou analisar alternativa por alternativa. Vamos lá. A. Believes that due to the failure of the Doha round of talks, the world will be in greater need of food. Round of Talks, rodada de discussões. Isso daí é um termo bem específico ali para quem trabalha com comércio exterior ou internacional, que há várias rodadas de negociações e cada rodada de negociação tem um nome. Então, a rodada de Genebra, a rodada de Tóquio, a rodada Uruguai, e aí vai. E eles estão falando sobre essa rodada de Doha.
fica lá no Oriente Médio, ok? Precisava ler o texto, né? Vamos lá? Vamos lá. Brazil has the expertise and land Expertise não, é expertise. supply the world with food it so badly needs. Instead, as Mr. Amorim warns, what the world will get is more starvation and destabilization. Então, Mr. Amorim believes that due to the failure of Doha round of talks, the world will be in greater need of food. Então ele coloca, esse texto aqui fala sobre Doha round of talks, ele coloca que o mundo vai precisar de mais comida, né? Necessitará de comida. E eu falo aqui, ó, o texto fala sobre isso, mas eu não sei se a starvation is due to the failure of Doha round. Não é muito claro para mim isso no texto. Então, o que acontece? É uma possível resposta. Então vamos deixar em aberto para ver se tem alguma alternativa um pouco mais clara lá para a gente, ok? Vamos para a segunda? Vamos baixar lá. Tá aqui em cima. Vamos lá. Mr. Amorim is exhilarated, oh my god, palavra complicada, by the outcome of the Doha round of talks. Então, exhilarated, feeling extremely happy, excited and full of energy. Então ele estava esfuziante, né? Admitted to feeling tired, frustrated. Não é isso, né? Ele não estava esfuziante, ele estava frustrado, né? Então não tem como essa alternativa ser correta. Então, B, errada. C. Mr. Amorim was frustrated because he only played a minor role in the Doha round of talks. Vamos lá. Mr. Amorim, his team, Brasil lá. And even in failure and frustration, Mr. Amorim deserves recognition for the statesman-like role he played throughout the talks. Wrong. Brazil didn't play a minor role. The text says that he had a great role throughout the talks. Essa é a grande verdade. Então, a alternativa também está correta. Tá errada. D. Had a bad hangover during a party at the Doha round of talks. He had a bad hangover. Mas quando ele fala he had a bad hangover, ele me coloca as if he had a bad hangover. Hangover é ressaca. É como se ele tivesse, né? Então aqui ele está falando literalmente que ele teve uma ressaca. Não é literal. É como se ele tivesse tido, ou seja, ele estava se sentindo mal. Não que ele tenha tido realmente uma ressaca. Então, essa aqui também está errada. Wrong. As if brings an imaginary situation, not reality. Vamos para a última alternativa. Failed to grant Brazilian farmers the customs protection developed countries enjoy. Então eu tenho aqui Índia, China and even Argentina put protection of their own manufacturers and producers ahead of the interests of global free trade. Então vamos lá. A Índia, a China e até mesmo a Argentina colocou a proteção para os seus fazendeiros, né? E fabricantes acima do interesse da livre comércio global. E o texto também coloca: Brazil's farmers are among the most efficient in the world and they have achieved that status with none of the cuddling handed out to their competitors in developed nations. Então assim, ele fala que o Brasil tem os fazendeiros mais eficientes do mundo e a eles não foi dado nenhum benefício que geralmente é dado pelos países desenvolvidos, ok? Então é uma sentença errada, porque assim, failed to grant Brazilian farmers the customs protection developed countries enjoy. Na verdade, não é que ele falhou em fazer isso. Na verdade, o Brasil nunca quis dar. Então não falhou em fazer. Se você só falha se você tenta e não consegue. Nesse Brasil, o Brasil nem tentou fazer isso, né? Então vamos lá. Wrong.
Because when you fail to do something, it's because you tried to do it, but you were not able. However, the text says that Amorim was upset with the protection given by his partners, Argentina, China, and India. If he was upset with this, it means that he didn't agree with it. But to be sure, it's important to understand the expression. They have achieved that status with none of the cuddling handed out to the competitors in developed nations. Daí eu tenho aqui, to cuddle, to treat someone in a way that's too kind and gentle. Quer fazer carinho, né? To hand out, to give something to each person in a group, seria mesmo que distribui. Então, o que está escrito aqui, né? Então, vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Bom, porque quando você falha em fazer alguma coisa, é porque você tentou, mas não conseguiu. Contudo, o texto fala que Amorim estava chateado com a proteção que os seus parceiros, Índia, China e Argentina, deram, né? Se ele estava chateado com isso daí, quer dizer que ele não concordava com isso, né? Mas, para ter certeza da sua resposta se está certa ou está errada, é importante que você entenda a expressão They have achieved that status with none of the cuddling handed out to the competitors in developed nations, que seria aquela ideia. Os fazendeiros atingiram tudo isso daí sem receber aquele afago que é dado pelos países desenvolvidos ali. Então, essa daqui seria uma resposta errada também. B, C, D e E são erradas? Eu fiquei naquela duvidazinha, então a resposta seria A, ok? Então, realmente, a resposta é A. Vamos para a próxima. De novo, infere-se do texto que, e ele vai te dar um monte de alternativa. Pelo fato de infere-se, eu vou ter que ler o texto para poder responder. Qual é o interessante dessa pergunta? Ele está colocando em português também. Então, a pergunta anterior, ele coloca, você entende do texto e coloca um monte de alternativa em inglês para você analisar se é certo ou errado. Aqui não, a gente coloca em português. Ele vai também... isso daí também faz com que você pense... a prova ela vai também buscar de você se você entendeu o texto ou não, mesmo com as alternativas em português, ok? Então, assim, eu não vejo problema em ter alternativas em português no texto. Uma prova de inglês de concurso, que está analisando se a pessoa entendeu o texto ou não, ok? Para uma prova de certificação em inglês já é um outro assunto. Eu estou falando de concurso, ele quer saber se você entendeu o texto. Então não importa se a alternativa está em português ou está em inglês, ok? Esse é o meu ponto de vista. Vamos lá. Vai ter que analisar alternativa por alternativa. Dá um pause ali, vê se você consegue responder. Aqui são as alternativas. Aqui é o texto. Vou abaixar um pouquinho para vocês poderem ler e responderem. Dá uma pausa, lê o texto, responde. Eu vou lá para as alternativas agora, ok? Vamos lá. Então falei aqui, né? Precisa analisar todas as respostas. Vamos analisar a resposta A. Grande parte dos alimentos de que o mundo precisa chega a seu destino em más condições de consumo. Eu teria que ler o texto aqui, mas o texto não fala isso. O texto não fala que a grande parte dos alimentos chega... Na verdade, não há nenhuma menção a isso. Acho que é por isso que eu nem marquei nada no texto. Não tem nenhuma menção. Não fala isso. Ele coloca aqui no fundo aqui que o Brasil tem terra e tecnologia para poder fornecer comida que o mundo tanto precisa, mas não fala que e aqui no fundo fala que mesmo assim vai haver desestabilização e fome, mas não fala que a desestabilização e a fome são por causa de más condições que o alimento chega para o resto do mundo, ok? Não fala nada disso daí não. Então vamos lá para a próxima. Grande parte da terra produtiva do Brasil encontra-se próxima à região amazônica. Então, na verdade, também não fala isso e fala o oposto. Vamos lá. Ele fala aqui: Brazil has the expertise and land.
The land is far away from the Amazon. The land is far away from the Amazon. Não está próximo, está longe. Isso aqui, o texto fala o oposto dessa aqui. Então A e B estão erradas. C. Os fazendeiros do Brasil, caso tivessem os subsídios de seus concorrentes dos países desenvolvidos, poderiam tornar-se os mais eficientes do mundo. Eu estou inferindo do texto, né? Então, às vezes o texto não fala, mas eu posso inferir isso do texto? Eu até poderia inferir isso do texto. Então, vamos lá. O Brasil é extremamente eficiente, um dos melhores do mundo, e não recebe o subsídio do governo que todos os outros países fornecem. Agora, se o Brasil fornecesse, de repente o fazendeiro brasileiro poderia ser o mais eficiente do mundo. Então, pode. Então, vamos deixar isso daqui de sobreaviso. Né? Se essa aqui é C, se a D e a E também forem erradas, a gente vai para C ali como resposta. Então vamos lá. Wrong. Ops, eu já coloquei wrong aqui, né? Wrong. The text says that the Brazilian farmers are read among... olha que interessante. The text says the Brazilian farmers are read among the most efficient ones in the world. In addition, the text doesn't conclude this, that the Brazilian farmers would be the most efficient in the world if they received some kind of governmental help. Então vamos lá, primeiro. Quando eu falo infere-se do texto, eu poderia até ler o texto e tirar as minhas conclusões. Eu estou inferindo uma conclusão do texto, apesar do texto não falar isso. Mas realmente, eu continuaria deixando ela lá. Se eu coloquei errado aqui é porque realmente eu já achei uma resposta melhor lá na D ou na E, então desculpem aí vocês, para quem está tentando fazer a resposta correta. Mas realmente, ele coloca aqui, né? Brazil's farmers are among the most efficient. Are among the most efficient in the world. Ele já está entre os mais eficientes do mundo. Mas vamos lá, voltando, né? Se o Brasil desse subsídio, ele poderia se tornar o mais eficiente. Vamos ver a letra D e a E, né? A rodada Doha falhou porque alguns países colocaram seus próprios interesses acima dos interesses globais. Então, realmente, essa daqui é a resposta da questão, porque realmente é isso, o texto fala isso, né? Literalmente. Deep splits in the group emerged during the final days of the talks with India, China and even Argentina, putting protection of their own manufacturers and producers ahead of the interests of global free trade. Então eles olharam para o próprio umbigo e não olharam para o resto do mundo. E a rodada Doha falhou. A rodada Doha falhou porque alguns países colocaram seus próprios interesses acima dos interesses globais. E o texto fala literalmente isso daí. Vamos para a última? Depois eu vou voltar um pouquinho para poder fazer um comentário. Brasil, como líder do grupo G20, teve um desempenho bastante frustrante na rodada Doha. Na verdade, assim, eu já tinha lido aqui no comecinho que, na verdade, o desempenho do Brasil não foi frustrante. O desempenho não foi... Quando ele coloca aqui frustrating, alguma coisa aqui, frustrated, não é o desempenho do Brasil que foi frustrante. O que foi frustrante foi a sensação que o Brasil teve com a rodada Doha. São situações diferentes, ok? Então vamos lá. Wrong. Frustrating is the sensation that Amorim had towards Doha round of talks, and Brazil was said to have had a statement-like role throughout the talks. Então, o Brasil... Falaram que o Brasil teve uma excelente participação na rodada talks. Então não foi frustrating, né? Então, assim, como A, B, D e E definitivamente estavam... Desculpa, A, B e E definitivamente erradas. A C eu fiquei ali na dúvida e a D é literal, vamos na D. Porém, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu estou aqui... Então vai, a resposta seria a resposta D mesmo, ok? Agora, eu queria voltar aqui para a questão... vamos lá. Isso aqui é a questão 30. According to the text. Quando uma pergunta
começa com de acordo com o texto, de acordo com o texto, according to the text, você não pode externar nenhuma conclusão nas suas respostas. Você vai ter que, de acordo com o texto, responder a pergunta. Então, se ele fala que, de acordo com o texto, Colombo descobre o Brasil, e no texto estiver escrito Colombo descobre o Brasil, você vai ter que colocar que é certo, porque de acordo com o texto, Colombo descobre o Brasil. Apesar de a gente saber que não é isso que a história conta, tá? Mas é assim, according to the text, você vai olhar para o texto, não olha para os lados. Porém, quando o texto fala em... Então vamos lá, isso aqui é o according to the text. Quando o texto fala infers ou infere-se do texto, infere-se seria o que você entende do texto, o que você entende. Então você pode sair um pouquinho do texto para poder responder o que você quer, o que você entende, o que você conclui. É por isso que quando eu li aqui a questão C, eu falei, pô, infere-se do texto isso, eu posso inferir do texto que se o Brasil desse subsídios para os fazendeiros, eles se tornariam ou mais eficiente? Poderia inferir isso sim. Hoje eles estão entre os mais eficientes, né? Mas não quer dizer que eles sejam ou mais eficientes. Então, e a questão, a alternativa fala, os fazendeiros do Brasil, caso tivessem subsídios de seus concorrentes dos países desenvolvidos, poderiam tornar-se os mais eficientes, e não entre os mais eficientes. Então, assim, quando eu tenho uma pergunta que fala infere-se, eu poderia considerar isso como correto. Agora, tá, então por que a C e a D estão corretas? Poderia até ser um caso de anular a questão aí. Porque na C eu consigo inferir isso, não quer dizer que seja correto, mas eu consigo inferir ali. Tá? E a D, ela está literal. Então é assim, cara, se eu tenho uma sentença literal que é D dando a resposta, eu vou na literal, né? E eu reduzo a minha chance ali de, eu inferi isso para poder responder a minha pergunta. A pergunta, né? Então eu só consigo falar que é certa se eu concluir alguma coisa do que eu estou lendo do texto. O que pode ser uma conclusão errada também, ok? Então é por isso que, apesar de ter colocado wrong aqui, eu só coloquei wrong porque depois eu vi ali a letra D, que era literal, ok? Vamos ver o texto, agora eu vou ler o texto todinho e depois analisar alguns itens de vocabulário ou de gramática que são importantes, ok? Então vamos lá, vamos ler o texto então. During his interview with the Financial Times last Friday, Celso Amorim, Brazil's foreign minister, admitted to feeling tired, frustrated, and as if he had a bad hangover. If the party has been good, a hangover is okay, he said. But if it's been a bad party and your girlfriend has left you with somebody else, Mr. Amorim has every reason to look back in the collapse of the Doha round of talks at the World Trade Organization in Geneva last week as a grim episode. Brazil's leadership of the G20 group of developing nations, which briefly showed so much promise, has come to nothing. Deep splits in the group emerged during the final days of the talks, with India, China, and even Argentina putting protection to their own manufacturers and producers ahead of the interests of the global free trade. Mr. Amorim, his team, Brazil, and the world all deserved better. And even in failure and frustration, Mr. Amorim deserves recognition for the statesman-like role he played throughout the talks. Brazil's farmers are among the most efficient in the world, and they have achieved that status with none of the cuddling handed out
to their competitors in developed nations. Brazil has the expertise and land, most of it far away from the Amazon and other sensitive areas, to supply the world with the food it so badly needs. Instead, as Mr. Amorim warns, what the world will get is more starvation and destabilization. E aqui está de onde foi tirado esse texto, ok? Vamos ver os problemas que eu encontrei no texto. Então, todos os problemas encontrados eles estão aqui sublinhados. Vamos lá para eles, né? To admitted to feeling tired. O mais importante aqui é a estrutura, né? When you admit to doing something. You admit to doing something. Essa aqui é a estrutura. Hangover, pronúncia hangover. Essa daqui é a pronúncia, não é hangover, não pronuncia o G, mas como se fosse um NH. Hangover, a pain in your head and a feeling of sickness that you get the day after you have drunk too much alcohol. Ressaca. World Trade Organization, WTO, que é o mesmo que Organização Mundial do Comércio, OMC. Grim, making you feel worried or unhappy. When I lost my job, my future looked grim. Sombrio. Split, a serious disagreement that divides an organization or group of people into smaller groups. Divisão. To put something ahead of something else. Então, é mais a estrutura do que o que ele quer dizer, né? Do que a sentença em si. Putting protection of their own manufacturers and producers ahead of the interests of global free trade. Então, to put something ahead of something else. Essa daí é a estrutura colocada. Então, colocar alguma coisa acima de alguma outra coisa. Statesmanlike, showing the qualities of a statesman, used to show approval. Então, o estadista. Então, statesmanlike é um bom estadista. Né? To badly need something, to a great or serious degree. Então, precisar muito de algo. Starvation, suffering or... Então, vamos lá. Suffering or death caused by lack of food. Fome. Fome de uma forma global, né? Não é hungry. Hungry é uma coisa que eu sinto. Tô com fome. I'm hungry. Mas starvation é uma coisa global. Fome de maneira geral. Ok? Pessoal, eu queria agradecer a professora Vera Helena, lá de Minas Gerais, da VH Escola de Idiomas, que é uma escola credenciada pelo Cambridge para certificar alunos, que é uma escola que já trabalhava antigamente com aulas online e agora está mais forte nisso daí ainda, e que tem apoiado, né? Então ela me dá dicas, ela me dá conselho técnico, ela me dá conselhos em relação à tecnicidade do inglês e do vídeo. Então ela tem sido uma super companheira aí para feitura, né? Para fazer esses vídeos aí que a gente está fazendo. E o contato dela é vhescoladidiomas@gmail.com. Manda e-mail para ela para saber como é que funciona todas essas aulas online aí, ok? Qualquer pergunta ou dúvida, e-mail lá para inglês para você @gmail.com. Tem o Instagram também, tem o Facebook, ok? Então é isso aí, pessoal. Essa daí foi a análise do texto 1 da prova de oficial de chancelaria aplicada pela FCC em 2009. Prova interessante, prova diferente, tem não só inglês ali escrito, tem algumas coisas em português e que realmente analisa ali o conhecimento da pessoa de um texto, né? Que é o importante, que é o que se busca aí do profissional, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.